Em destaque no Panorama CBN, ex-chefe de gabinete de Lula confirma empréstimo dado por lobista do careca do INSS. Conselho Nacional de Justiça analisa hoje proposta de Fachin sobre conflitos de interesse no judiciário. Em São Paulo, greve afeta 3 linhas da CPTM e rodízio está suspenso. 25 estados americanos vão à justiça contra novo tarifaço de Donald Trump. Representantes de países da União Europeia se reúnem para debater a crise migratória em Ceuta. Hoje é terça-feira, 4 de agosto de 2026. Olá, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo contando que a Polícia Federal investiga uma transferência financeira realizada pela empresária Roberta Luchinger para o ex-chefe de gabinete do presidente Lula. Em nota encaminhada ao jornalista Lauro Jardim, que é comentarista da CBN, colunista do jornal o Globo, Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, confirmou o recebimento das quantias, mas ele alegou que se trata de um empréstimo pessoal já quitado, sem relação com o exercício do cargo público. Bom, Roberta Luchinger é investigada pela Polícia Federal em casos que envolvem Lulinha por suspeita de tráfico de influência. O pagamento à Marcola foi revelado pelo portal Poder 360 e aí foi confirmado pelo jornal o Globo. Oficialmente, o auxiliar de Lula deixou o cargo no Palácio do Planalto para se dedicar à campanha à reeleição do petista. E o filho de Lula, o Lulinha, é suspeito de ter atuado com Roberta no Ministério da Saúde e no gabinete presidencial com o objetivo de ser beneficiado no ramo da cannabis medicinal. Ele e a empresária também mantiveram relações com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o conhecido como careca do INSS, apontado como articulador de fraudes contra aposentados. E a Polícia Federal está buscando esclarecer a origem e a finalidade dos recursos transferidos por Roberta para o ex-assessor de Lula. A empresária é apontada como uma pessoa responsável por prospectar contratos governamentais. Roberta Luchinger, por meio do advogado, disse desconhecer o assunto e disse que pretende responder só nos autos do processo em que ela é citada. Bom, no STF, o ministro Flávio Dino foi sorteado relator do 3º inquérito solicitado pela Polícia Federal contra o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Nesse caso, o filho mais velho do presidente é suspeito de tráfico de influência no governo federal em benefício de empresas parceiras. Diante das novas investigações, o advogado de Lulinha, Marco Aurélio de Carvalho, se reuniu com o ministro da Justiça para pedir a apuração formal de supostos vazamentos de dados sob sigilo. Nós vamos pedir providências enérgicas para apurar, enfim, essa verdadeira pesca probatória. Polícia Federal, parte dela, é importante dizer, mais uma vez, a gente respeita muito a instituição, ela está promovendo uma espécie de estratégia da tentativa e do erro. É uma melhor de 3. Eu não achei nada aqui, eu vou procurar ali. Isso é proibido, isso nos remete ao que houve de pior na história do nosso sistema de justiça na época da finada Operação Lava Jato. Bom, vamos seguir de olho nesses casos, envolvendo o filho do presidente. Eu te conto agora que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, vai apresentar hoje ao Conselho Nacional de Justiça uma resolução que estabelece diretrizes para prevenir conflitos de interesse no judiciário, menos no STF, que aí tem uma discussão à parte sobre o tema. A minuta da resolução prevê regras para a participação de magistrados e servidores do judiciário em eventos custeados por empresas privadas, além da aceitação de presentes e benefícios e também de decisões que envolvam parentes. O texto sugere que, na hora de decidir sobre a participação de magistrados e servidores em eventos, por exemplo, o tribunal deve levar em conta quem está financiando ou patrocinando esse evento, se a pessoa tem algum processo no tribunal, qual o valor das despesas
e se a participação pode comprometer a independência ou a imparcialidade de decisões. Depois da apresentação da proposta, o CNJ deve abrir um prazo de 60 dias para que os tribunais possam fazer sugestões e contribuir com o texto. As diretrizes do CNJ valerão para todos os tribunais do país, com exceção do próprio Supremo Tribunal Federal, como eu falei, que aí não é subordinado ao órgão administrativo. Na Suprema Corte, uma proposta separada de Código de Ética para os ministros segue em elaboração, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Inclusive, na retomada dos trabalhos do Judiciário após o recesso, ontem, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, disse que as críticas fortalecem a instituição. É oportuno também reafirmar que a força institucional do Supremo Tribunal Federal não reside em ausência de crítica, e sim na capacidade de conviver com ela, sem perder a serenidade necessária ao exercício da função jurisdicional. Um tribunal constitucional que decide todos os dias temas de grande repercussão social há de aceitar como natural que suas decisões sejam debatidas, analisadas e, por vezes, contestadas pela opinião pública. Nos últimos anos, a Suprema Corte foi alvo de críticas relacionadas à atuação de ministros, principalmente por suspeitas de conflitos de interesse e falta de transparência. Vamos agora a São Paulo. Para te contar que funcionários da CPTM iniciaram nesta madrugada uma greve por tempo indeterminado em 3 linhas de trens. A paralisação afeta as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, incluindo o Expresso Aeroporto. A região mais comprometida logo cedo era a zona leste da capital, assim como cidades da região metropolitana também, como Guarulhos, Poá, Mogi das Cruzes e Suzano. As 3 linhas transportam mais de 850 mil passageiros por dia. Diante do impacto no transporte de passageiros, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos nesta terça-feira. A operação do metrô, do monotrilho e das demais linhas de trem da região metropolitana segue em funcionamento normal ao longo do dia. Essa greve foi aprovada em assembleia do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil. A categoria protesta contra os processos de concessão das linhas para a Trivia Trens e cobra garantias formais quanto à preservação dos postos de trabalho e estabilidade dos funcionários. Os primeiros dias de operação da concessionária foram marcados por atrasos e interrupção no serviço, incluindo até um trem que pegou fogo e interrompeu a circulação das 3 linhas. Depois disso, o sistema voltou a ser operado pela CPTM por um período de 90 dias. Bom, agora, diante da decretação da greve, a Justiça do Trabalho acolheu o pedido do governo estadual e determinou a manutenção de 80% do efetivo de trabalhadores nos horários de pico e 60% nos outros períodos. Em caso de descumprimento da liminar, a multa diária fixada para o sindicato é de R$ 400 mil. Em nota oficial, o governo de São Paulo e a CPTM lamentaram a paralisação e disseram que acionaram planos de contingência. A gestão estadual reforçou que abriu uma mesa de negociação com propostas de absorção dos profissionais em outros órgãos públicos e manutenção de benefícios assistenciais. Agora vamos de eleições. 4 candidatos à presidência participam hoje de uma sabatina em São Paulo. Confirmaram presença no evento promovido pelo G4 e o antagonista Flávio Bolsonaro, do PL, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD e Renan Santos, do Missão. O presidente Lula decidiu não participar da sabatina. Lula também foi sorteado para abrir hoje à tarde a série de sabatinas da Globo News e do Portal G1 com os presidenciáveis, mas ele também não confirmou presença. Os outros candidatos já oficializados são Augusto Cury, do Avante, Wilson Graça, do Democrata, e Samara Martins, do Partido Unidade Popular. A um dia do final do prazo para as convenções partidárias, ainda falando de eleições, Flávio Bolsonaro, Zema, Augusto Cury e Graça ainda não escolheram os candidatos a vice na chapa.
O Republicanos vai realizar a convenção hoje e deve rejeitar uma aliança com Flávio. Ontem, o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, comunicou ao candidato do PL que 17 dos 27 diretórios estaduais da legenda optaram pela neutralidade na corrida presidencial. A decisão da maioria das bancadas regionais inviabiliza a consolidação de uma aliança formal em âmbito nacional com o PL. A Convenção Nacional do Republicanos está marcada para esta terça-feira. E aí, cotada para ser vice, a ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, do Republicanos, disse que não está focada em ocupar cargos. Tenho uma honra de ter meu nome lembrado, mas acho que essa eleição não é sobre a Dani, não é sobre o Flávio, é sobre que país a gente quer para o futuro. O país hoje, a gente está com um país falido moralmente, falido institucionalmente, falido economicamente. Então acho que é menos sobre mim, menos sobre os cargos, qualquer cargo que eu venha ocupar, se for convidada, e sim que país a gente quer, e aí é nisso que eu estou focada. A campanha de Flávio Bolsonaro também mantém conversas com progressistas, embora o cenário tenha se tornado mais difícil após a decisão da legenda de permanecer neutra na disputa presidencial. Nesta segunda-feira, a senadora Tereza Cristina reconheceu que as chances diminuíram, mas falou que as negociações continuam. Me cabe ver que essa é a posição majoritária do PP, do Progressistas. Mas é claro que ainda tem um tempo, as conversas continuam, não só com o PP, mas com outros partidos, né, do mesmo campo, e agora é aguardar, né? Tem ainda 2 dias, mas eu acho que a chance hoje ela diminuiu bastante. Bom, Flávio então concentra os esforços em Renata Abreu, presidente do Podemos, para ocupar a vaga de vice. Diante do impasse, a campanha não descarta a possibilidade de empurrar a definição para o dia 15, que é a data limite para o registro das candidaturas. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, disse que a urna eletrônica é um patrimônio da democracia brasileira. Essa declaração ocorreu após ataques do candidato Flávio Bolsonaro do PL ao sistema de votação, com acusações já desmentidas pelo TSE, muitas vezes. Cássio Nunes lançou ontem a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. É um evento criado para demonstrar publicamente a transparência e a auditabilidade do processo eleitoral. A programação inclui simulações abertas ao público, visitas guiadas e atividades educativas organizadas pelo TSE e pelos tribunais regionais eleitorais em todo o país. Ao longo desta semana serão promovidas demonstrações públicas da urna eletrônica, atividades educativas, visitas guiadas e ações voltadas ao esclarecimento da população sobre o funcionamento do sistema eletrônico de votação. O objetivo é ampliar o conhecimento da sociedade acerca das diversas etapas do processo eleitoral e reafirmar, por meio da transparência, da informação qualificada e da participação cidadã, a robustez, a auditabilidade e a permanente evolução tecnológica de um sistema que constitui patrimônio da democracia brasileira. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, vai entregar hoje ao presidente do TSE a lista de pessoas que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos. Essa lista vai estar disponível ao público logo após a cerimônia oficial de entrega. O encaminhamento atende à lei da ficha limpa e subsidia o TSE na análise dos requisitos de elegibilidade dos candidatos. E o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade ampliar a isenção de impostos na compra de veículos novos por pessoas com deficiência. Com a decisão, o benefício fiscal passa a valer também para pessoas com nível 1 de suporte do transtorno do espectro autista, derrubando travas impostas na regulamentação da reforma tributária. O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a lei aprovada pelo Congresso restringiu indevidamente um direito assegurado na Constituição. O magistrado assinalou que o número de potenciais beneficiários é reduzido e que a medida não vai provocar prejuízos ou desequilíbrio fiscal para os cofres públicos. A decisão atende a pedidos de entidades de defesa dos direitos das pessoas com deficiência que questionavam a exclusão de autistas de menor nível de suporte e a exigência de adaptações veiculares específicas.
E um registro rápido, o ex-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, está internado em São Paulo. Ele sofreu uma intoxicação alimentar causada por uma bactéria durante uma viagem acadêmica à França. Segundo a assessoria do ministro aposentado, o quadro provocou um processo de desidratação que acabou afetando os rins. Barroso apresenta boa evolução clínica e deve ter alta nos próximos dias. Agora vamos de economia. O Comitê de Política Monetária, o Copom, formado por diretores do Banco Central e liderado pelo presidente da instituição, Gabriel Galípolo, inicia hoje a reunião de 2 dias que vai definir a taxa básica de juros, a Selic do Brasil, né? Atualmente, a taxa está em 14,25% ao ano. A decisão será anunciada amanhã, quarta-feira. Os agentes financeiros aguardam um novo corte de 0,25 ponto percentual e diante da melhora na inflação, o que levaria a Selic para 14%, em linha com a precificação do mercado. O BC também deve manter as opções em aberto para as próximas reuniões, sem sinalizações concretas, dada a elevação das expectativas de inflação e a incerteza gerada pela guerra no Oriente Médio, isso segundo analistas. E olha só, um alerta para você, eu vou chamar sua atenção para um golpe que está rolando aí na praça. Criminosos estão usando o nome do Desenrola, o programa do governo, né, para criar anúncios fraudulentos nas redes sociais. O programa que prevê renegociação de dívidas com descontos, né? E aí o público-alvo desse programa são os brasileiros que ganham até 5 salários mínimos. E esse também é o público-alvo dos golpistas da internet. Quem mostrou isso foi uma reportagem da TV Globo, que foi ao ar até no Jornal Nacional de ontem. Um levantamento do laboratório de pesquisa NetLab da UFRJ, feito entre os dias 1º de abril e 14 de junho, registrou quase 300 anúncios fraudulentos relativos ao programa Desenrola Brasil e mais de 260 sobre um outro programa que nem existe, chamado de Libera Brasil, apresentado como se fosse uma alternativa mais vantajosa do que o Desenrola. Tudo fake, tá? Tudo mentira. Mais de 70% dos anúncios falsos usam o nome ou a imagem e marcas do governo, também de veículos de comunicação e de bancos. Quase 40% usam conteúdo gerado por inteligência artificial e 19% promovem sites que se passam por canais oficiais do governo. Bom, os anúncios falsos não aparecem por acaso na tela do celular ou do computador. Eles são contratados por pessoas físicas e jurídicas que são golpistas, que precisam fazer um cadastro na empresa de tecnologia e pagar pela veiculação. Depois, esse anúncio é direcionado para a pessoa que faz alguma pesquisa na internet sobre o Desenrola Brasil. A principal dica é não abrir a propaganda que aparece para você ou procurar apenas os canais oficiais do Desenrola Brasil. Bom, procurada, a Meta diz que não permite atividades fraudulentas e que remove anúncios enganosos assim que eles são identificados. A empresa recomenda que as pessoas nunca compartilhem informações de login e que denunciem pelas plataformas qualquer atividade suspeita. A Meta também diz que coopera e responde a requisições de autoridades nos termos da legislação. E sobre tecnologia agora, eu te conto que o WhatsApp enfrentou uma nova instabilidade ontem. Usuários relataram que muita gente enfrentou dificuldade para enviar arquivos gerais, como imagens, áudios e outros documentos. Além disso, há relatos de pessoas que também não conseguiram trocar mensagens de texto. O site de monitoramento, o DAO Detector, reflete que os problemas foram reportados com mais frequência por usuários brasileiros por volta das 6 horas da noite, registrando quase 500 notificações. Depois, por volta de 6h30, mais de 1.800 reclamações foram registradas. Usuários do WhatsApp também relataram que tiveram as contas bloqueadas e receberam notificações para verificar se estão em conformidade com os termos de serviço. De acordo com a mensagem apresentada,
O resultado da análise será disponibilizado em até 24 horas. A Meta, sobre isso, declarou que monitora aqueles que tentam fazer o uso indevido do aplicativo, que bane contas para ajudar a proteger os demais usuários e que pode cometer equívocos em alguns casos. E a Apple removeu temporariamente o Telegram da Apple Store, após identificar conteúdos que violavam diretrizes contra o abuso sexual infantil. O aplicativo foi restaurado após a plataforma excluir o material e banir o usuário responsável. Ambas as empresas não fizeram comentários adicionais sobre o caso. Agora eu quero te contar sobre a previsão do tempo, porque tem um novo alerta de uma frente fria que deve provocar temporais, chuva volumosa e ventos fortes no centro-sul do Brasil entre a próxima quinta-feira e o sábado. Antes da chegada do sistema, nesta terça-feira, já tem instabilidade no Rio Grande do Sul, pancadas no litoral do Nordeste e tempo quente e seco em boa parte do Sudeste, do Centro-Oeste e do interior do país. Mas a mudança está prevista para a segunda metade da semana. A formação de um ciclone extratropical ao sul do Rio Grande do Sul deve reforçar essa frente fria e aumentar o risco de chuva forte, granizo e rajadas de vento acima de 80 km por hora em estados do sul e do sudeste. No sudeste, os modelos indicam rajadas acima de 70 km por hora entre quinta e sábado, justamente por causa da formação dessa frente fria. Lembrando que na última semana, esse sistema provocou ventos de mais de 120 km por hora em áreas do sudeste, deixou mortos, derrubou árvores, destelhou várias casas e afetou serviços de transporte e abastecimento de luz no Rio e em São Paulo. Agora o noticiário internacional. Uma coalizão formada por 25 estados governados pelo Partido Democrata entrou com uma ação judicial contra o governo Donald Trump nos Estados Unidos no Tribunal de Comércio Internacional. O grupo questiona a legalidade das novas tarifas de até 12,5% aplicadas a 60 parceiros comerciais. Isso inclui o Brasil e a União Europeia. A justificativa é o combate ao trabalho forçado. A ação argumenta que a medida excede a autoridade presidencial e serve de pretexto para contornar decisões judiciais anteriores que já haviam considerado ilegais outras taxas globais. Os estados sustentam que o uso da seção 301 da Lei de Comércio de 1974 está sendo aplicado de forma indevida e abrangente contra mais de 80 países. A expectativa é de que as tarifas permaneçam em vigor durante a tramitação do processo, até que haja uma deliberação final da Suprema Corte dos Estados Unidos. Lembrando que no ano passado, uma ação parecida resultou na invalidação de sobretaxas anteriores e no reembolso de empresas afetadas. E representantes de países da União Europeia vão se reunir num encontro de emergência hoje para debater a crise migratória em Ceuta. O território autônomo da Espanha, no norte da África, recebeu dezenas de milhares de migrantes marroquinos na semana passada. A União Europeia anunciou que vai ajudar a Espanha a reforçar o controle de suas fronteiras. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destacou a importância de proteger os pontos mais críticos do continente e marcou uma reunião de emergência com países membros para debater medidas de assistência. De acordo com o balanço das autoridades espanholas, cerca de 69 mil pessoas já retornaram voluntariamente ao Marrocos. Só que mais de 3 mil imigrantes continuam no território espanhol, incluindo mais de 800 menores de idade desacompanhados que enfrentam condições precárias de abrigo e alimentação nas praias da cidade. Uma tragédia, né? O governo da Espanha negou que recebeu alertas prévios de inteligência sobre as convocações que circularam nas redes sociais, estimulando a travessia do grupo. Nas reuniões com os aliados europeus, Madrid pretende solicitar solidariedade aos demais países do bloco e criticar o uso político e diplomático do fluxo migratório. Agora o futebol.
Juventude e Atlético Mineiro disputam hoje às 7h30 da noite uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida terminou em 0-0. Também hoje jogam Remo e Santos às 9h30 da noite, depois do empate sem gols na primeira partida. Ontem, no jogo de ida, o Atlético Paranaense venceu o Vitória por 2-0. E no Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians venceu o Flamengo por 1-0 e assumiu a liderança da competição com 34 pontos ganhos. O segundo colocado é o São Paulo, seguido de Palmeiras, Ferroviária, Bahia, Cruzeiro, Internacional e Flamengo. E assim a gente vai encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Não se esqueça do Panorama CBN da noite, com Leandro Gouveia. Ouça sempre as 2 edições para ficar por dentro de tudo que acontece de mais importante no Brasil e no mundo. Amanhã estamos de volta. Um beijo, tchau, tchau.